Absurdinos 2. Apostasia, loucuras e desvarios. Por que Deus faz a pergunta e logo responde? Porque tudo quanto nos rodeia é uma pergunta. E tudo quanto não entendemos pode ser uma resposta. E cada elemento captado pelos 5 sentidos é um quê de se saber dele ou sobre ele. Perguntas também. Mas Deus é a resposta em todo o tempo, espaço e lugar, porque são perguntas que somente Ele responde a si mesmo. É por causa disto que, quando Ele se manifesta, mesmo que seja somente para responder, qualquer que perceber sua ação, estado ou fenômeno, escutará uma pergunta, até quando ele está respondendo. Ainda hoje, ele, respondendo, disse: Diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará a Deus. Todas as perguntas são importantes, mesmo em trajes solícitos, mas tem cada um questionários. A Bíblia é a prova da distinção entre Jesus e Deus quando o Verbo se fez carne. A divindade de Cristo ficou sem efeito após a encarnação do Verbo. A divindade factual de Cristo foi tornada sem efeito. É verdade que não há autoenvio e que Deus não enviou a si mesmo. Há distinção de pessoalidade quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. Eu faço como o Pai me tem dito. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu vou para o Pai. Glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Estaria confirmando a distinção de personalidade? Houve autoesvaziamento da parte divina de Cristo. Jesus Cristo deixou de ser divino e eterno para ser humano e mortal. Jesus Cristo, depois de ser Verbo, não estava mais como Deus, mas carne e sangue. É isto. Jesus Cristo desceu sem os atributos divinos. Jesus Cristo era só um homem em fraqueza. Jesus Cristo, esvaziado, continuava tão santo como quando estava na imanência. Jesus Cristo esvaziou-se primeiramente da natureza divina para assumir a humana. Jesus Cristo foi filho da eternidade passada. Jesus Cristo foi o primeiro de uma nova raça. Jesus Cristo habitou entre nós, não sendo mais o Verbo preexistente. Jesus Cristo não tinha pai antes da encarnação, porque era absolutamente uno. Jesus Cristo não tinha vida em si mesmo antes da encarnação. Jesus Cristo nasceu de Maria com personalidade distinta de Deus. Jesus Cristo precisou encarnar-se para manifestar a imagem do Deus invisível, semelhança de Deus.
Jesus Cristo sofreu a perda temporária da divindade e somente foi recuperada na ressurreição. Jesus Cristo somente receberá do Pai vida em si mesmo quando todas as coisas lhe estiverem colocadas sob os seus pés. Jesus Cristo teve perda temporária da divindade e por isso não receberá a vida em si mesmo. Jesus Cristo venceu sem o poder divino. O conselho de Deus tem a essência em igualdade e as manifestações em distinção. As manifestações não fazem a diferença entre partes da essência e a pessoalidade. O verbo estar de estar com Deus fala da parte essencial de Deus, não da distinta em verbo. Se estava, era Deus. Estar significa próximo por questão de espaço, com e junto a. Pensamento trinitário é sabeliano e tridimensionalista. Personalidade e pessoalidade são os limites heréticos e os pensamentos sabélicos. Todas as premissas são falsas. Trindades são manifestações da pessoalidade multifacetada de Deus em sua ontologia. Tudo isto é imanência existencial e triuna. A sutileza de uma pergunta. Teologia bíblica. Aflições. Cedo. Diga, vem. E o verbo era Deus. Falsificação edênica. Figueira escatológica. O dragão, querendo devorar o filho da mulher, é desde Eva até o fim do milênio, em Armagedon e Jesus Cristo. Um nome sobre todo o nome é o nome sobre todo o nome. São cada pergunta. Respostas. A Bíblia é a prova da distinção entre Jesus e Deus quando o Verbo se fez carne. Ora, a Bíblia, juntamente com a lei e os profetas, vieram para testemunhar e testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que se entende por Deus em forma de homem, Deus conosco. E se disse dele: Deus visitou o seu povo. 3. São os que testificam no céu. 3. São os que testificam na terra. Testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, Deus em Filho. Jesus Cristo disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. 2. A divindade de Cristo ficou sem efeito após a encarnação do Verbo? Não. Melhor coisa é dizer ou confessar que não entendeu Jesus Cristo homem, confessar que não creu na nossa pregação, do que anular a glória do menino nascido cheio do Espírito Santo, semelhante a João, e ele ainda no ventre, desde o ventre, como se cumpriu o escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. João 5:39.